Olá, galerinha, boa noite a todos. Vamos aqui mais uma aula nossa aqui do professor Hermes Leandro a respeito de conjuntos numéricos, né? Então, conjuntos numéricos, né, são elementos dentro de grupos, né, que contêm subelementos, tá certo? Basicamente, nós temos 6 tipos de conjuntos: o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais, o conjunto dos números reais e, por fim, né, o conjunto dos números complexos, né, que não está aqui a letrinha, mas é representada por C, tá certo? Então, o que acontece? Os números naturais, a letrinha que representa o símbolo N. Os inteiros, a letrinha Z. Os racionais, a letrinha Q. Os irracionais, a letrinha I. E os reais, a letrinha R. E os complexos, a letrinha C. Tá certo? Bacana? Então vamos lá. Olha, quem pertence ao conjunto dos naturais? Ao conjunto dos números naturais, tá certo? Ao conjunto dos números naturais, certo? Estão quem? O 0, tá ok? O 0, o 1, né? O 1, tá ok? O 2, certo? E assim por diante. Ou seja, dos naturais é um conjunto representado pelo 0 e pelos números positivos, ok? Números positivos. Quem está aqui na família dos números inteiros? Nos números inteiros, né, nós temos todos os números naturais, ou seja, o 0 e os números positivos, mais os números negativos, tá certo? Menos 1, ok? Menos 1, né? Menos 2, tá certo? E assim vai, menos 5, menos 6, menos 10, menos 15. Então, os números inteiros são representados por 0, pelos números positivos e pelos números negativos. Os números racionais, né, são representados, obviamente, pelos números inteiros, o 0, os negativos e os positivos, mais os números fracionários, tipo 1/2, tá certo? E tipo 3/4, né? 3/4, ok? Vamos fazer aqui 3/4. Como também os números decimais, né? Tipo 0, 0,25, né? 0,25. Então aqui representa o que? Os números racionais, que são os números inteiros, o 0, os positivos e negativos, mais os números fracionários e decimais, que podem ser positivos ou negativos, ok? Ao lado nós temos uma família chamada de irracionais. Esses números aqui, esse cara, tá certo, galerinha? Ele representa quem? Ele representa uma família, né, que é composta pela raiz, tá? Bagunçou aqui um pouquinho, mas vai dar para entender. Raiz de 2 é composta pelo π, tá certo? Que é 3,14 alguma coisa, né? É composto também por raiz de 3, tá certo? Raiz de 3, né? Então, essa família aqui, desses números aqui, periódicos, né? Que vai dar 1,732 alguma coisa, o π vai dar 3,14 alguma coisa, a raiz de 2 vai dar 1,41 e continua infinitamente. Então, essa é a família dos números irracionais. Observe que ela está separada dos racionais. Agora, tanto o que está nos irracionais quanto o que está aqui nos racionais formam os números o quê? Os reais. Tá certo? Formam os reais. Então, os reais é o quê? Os reais, ele engloba os números naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Ou seja, o 0 é o número real, o menos 1 é o número real, o 5 é o número real, o 0,25 é o número real, raiz de 3 é o número real, ele é uma família o quê? Bem maior, tá certo? Aí, ao nome de tudo isso, existe um conjunto bem maior, tá certo? De tudo isso aqui, que engloba todos esses fatores.
que é o famoso número C, o conjunto dos números C, que é o conjunto dos números complexos, tá certo? A letrinha aqui não ficou bem bacana, mas vou tentar fazer aqui de lado então, né? Então esse C vai englobar os números complexos. Esses números complexos, na verdade, engloba, por exemplo, uma raiz aqui de menos 2, ou seja, um radicando negativo. Então, esse raiz de menos 2 não é um real, mas é um número complexo, porque ele tem a parte imaginária, né? O número complexo é justamente essa combinação entre a parte real e a parte imaginária. Então, galerinha, para que vocês observem aí, essa é a composição, né, dos números complexos envolvendo todas as famílias. Temos que aprender isso porque é importante, né, no nosso decorrer dos estudos, tá bom? Um grande abraço a todos. Gostaria que vocês dessem um like aí, né, compartilhasse, desse uma força aí para o professor, ok? Um abração aí a todos vocês.